Fala pessoal, tudo bem? Seja bem-vindo ao curso de programação em Python. O meu nome é Josiclei Fialho Góes, sou professor da Universidade Federal do Oeste do Pará. Este curso é destinado aos alunos de programação 1, cálculo numérico e modelagem computacional. Mas se você tiver interesse em aprender programação, seja bem-vindo. Este curso é um curso introdutório de programação. Ele vai envolver diversos assuntos, por exemplo, eu vou ensinar um pouco de Python, depois a gente vai entrar um pouco das aplicações relacionadas a cálculo numérico, como resolver a raiz, como calcular a raiz de uma equação de forma numérica, como resolver um sistema linear e não linear de forma numérica, como fazer uma aproximação, né, usando mínimos quadrados, entre outras aplicações, e alguma coisa relacionada a resolver um problema com EDO, EDP, que envolva condições iniciais, condições de contorno. Okay? Então o curso vai ser bem dinâmico, vai envolver desde o conhecimento básico de programação 1 até alguns conhecimentos de modelagem computacional. Okay? Então eu espero que a gente, nesse tempo aí que a gente está confinado devido ao Covid-19, né, a gente possa fazer esse curso. Espero que vocês gostem, espero que vocês aprendam, espero que vocês também se dediquem, né, esse tempo e busquem aprender um pouco mais de programação. Não é necessário você instalar nada no seu computador, nem é necessário você ter um computador, basta que você tenha um celular que tenha acesso à internet, né? Então você já vai conseguir fazer o curso, certo? Então para isso a gente vai abrir o navegador. Então abram aí o navegador de vocês, eu estou abrindo aqui meu navegador. Eu vou estar digitando aqui, que é a plataforma que a gente vai estar utilizando, a plataforma online, que é o Colab. Né? Então você vai, aqui para mim já apareceu, eu vou clicar aqui e vai estar aparecendo para você o Colab. Você vai clicar sobre o link, ele vai aparecer aqui inicialmente para eu carregar, que eu já tenho alguns arquivos aqui. Eu não vou carregar nenhum arquivo aqui agora, eu vou cancelar aqui. Aqui ele faz uma introdução, o que é o Colab, né? Mostra que o Colab é uma ferramenta para você escrever e executar programas em Python dentro do seu browser, onde você não precisa configurar nada. Né? Então isso é uma vantagem, você não precisa ter nada, já é pré-configurado algumas coisas básicas sobre Python. Então a primeira coisa que a gente vai fazer é vir aqui em File, abrir um novo notebook. Ele vai abrir uma nova aba para você com um notebook novo. Te aguarda um pouquinho aqui, observe que ele abriu, eu vou só alongar um pouquinho aqui. E veja, aqui é onde a gente vai digitar. Aqui nós vamos chamar isso aqui de célula, né? Aqui é o nome do seu arquivo, você pode alterar o nome desse arquivo. Então eu vou colocar aqui aula 001, ok? E aqui é onde a gente vai estar trabalhando. Aqui a gente vai estar digitando nossos códigos ou textos. Por exemplo, se eu quero digitar um texto, né, aqui eu vou colocar o título do nosso curso. Então eu vou apertar as teclas Ctrl M e depois M. E vou clicar na tecla Enter. Vou tocar a tecla Enter, ela vai alterar para mim. Eu quero inserir um título, por exemplo, uma seção. Então vou colocar aqui, ó, substituir aqui, então vou colocar curso de programação em Python, certo? Observe aqui à direita que ele já vai mostrando como é que o texto vai ficar a partir do momento que eu compilar. Se eu quiser colocar esse texto em negrito, eu acrescento 2 asteriscos antes e depois. Beleza? Então, Ctrl M mais M muda para texto, certo? Então, meu nome aqui, vou colocar meu nome, né? Professor Josiclei Fialho Góes, certo? Josiclei Fialho Góes. Vou colocar aqui um comandozinho para dar um destaque, né? Vou colocar aqui meu nome. Outra coisa, se você quiser colocar em negrito, ó, pode ser assim, ó, também B, e aqui no final você coloca barra B, certo? Aí também coloca o nome em negrito, certo? Então, é isso, gente. Vamos para a primeira aula agora. Vamos começar um pouquinho a falar sobre Python, né? Python é uma linguagem de programação. Ela está entre as 3 maiores linguagens hoje em uso no mundo todo. Né? A primeira linguagem é o JavaScript.
E a gente vai usar o Java uma vez que ele o Python, uma vez que ele tem crescido bastante em relação a usuários, tem uma vasta comunidade que pode auxiliar, tirar dúvidas e entre outros, e tem bastantes aplicações envolvendo Python. Então, primeiro, o que a gente vai estudar basicamente? Vamos começar com a primeira aula, nós vamos falar sobre o que o Python pode ser, como é que eu posso usar o Python. Então, primeira coisa, vou colocar aqui, ó. Primeira coisa, Python, tá? É uma calculadora, certo? Python é uma calculadora. Por quê? Se eu quero fazer operações, por exemplo, de adição, veja, aqui eu estou adicionando um comentário dentro da célula de edição de texto. Eu quero um comentário dentro da célula de edição de código, então eu vou acrescentar aqui esse jogo da velha e o textozinho e aperto Enter para digitar. Então, por exemplo, é uma calculadora, eu quero fazer uma operação de adição, então eu vou fazer 5 mais 9, aperto a tecla Shift Enter para ele compilar. E a primeira vez ele vai demorar um pouquinho, que ele está aqui, ó, inicializando, carregando aqui o servidor, pronto, executou. Então 5 mais 9 é igual a 14, ele mostra o resultado. É uma calculadora. Eu quero fazer a operação de multiplicação. Quero fazer multiplicação. Eu vou fazer 3 asterisco 5. 3 vezes 5. Então 3 vezes 5 eu aperto Shift Enter e ele vai estar me mostrando o resultado. Uma coisa interessante é a potência. Potenciação. Eu quero fazer uma operação que envolve potenciação. Então, potenciação, por exemplo, 2 elevado, são 2 asterísticos, a 6. Né? 2 elevado a 6. Quando eu aperto Shift Enter, ele vai me resultar 64, que é a operação de 2 elevado a 6. Beleza? Uma coisa interessante também em relação a Python é que eu posso calcular o resto de uma divisão se a operação não for exata. Por exemplo, se eu tenho 15 dividido por 4, né, a operação básica, eu aperto lá, 15 dividido por 4, vai me resultar 3,75. Beleza? É o resultado dessa operação. Mas, se eu quero calcular aqui apenas o resto da operação de 15 por 4. Então, 15, eu quero o resto dessa operação. 15, percentagem 4, vai retornar o resto da divisão. Então, 15 dividido por 4 dá 3, 3 vezes 4, 12, e 12 mais 3, 15, que 13 é o resto. E uma coisa interessante também, se eu quero que ele retorne apenas a parte inteira do resultado. Então, aqui observe, 15 dividido por 4 deu 3,75. Se eu quero apenas a parte inteira, eu vou colocar 2 duas barras, né? 15 dividido por 4, ele vai me retornar apenas a parte inteira. Beleza? Que é o 3, certo? Então, basicamente, eu quero calcular, usar o Python como uma calculadora, eu posso fazer dessa forma. Né? Existem outras operações que a gente vai conseguir fazer, mas a gente vai ter que carregar uma coisa que vamos chamar de bibliotecas ou módulos, tá? Dentro do Python. Então, o Python ele é uma calculadora. Né? Então, você pode trabalhar o Python como se ele fosse uma calculadora. Né? Inclusive, uma calculadora científica. A gente vai fazer alguns cálculos, né? Bem interessantes, envolvendo aqui alguns cálculos que você consegue fazer numa calculadora científica. Né? Então, por exemplo, observe que cada uma dessas operações aqui foram feitas, né, e automaticamente os resultados foram mostrando na tela. Né? Quando eu digitar, vai mostrar na tela. Só que esse resultado eu não consigo, se eu precisasse usar esse resultado aqui em uma outra operação, eu não conseguiria usar esse resultado porque eu simplesmente executei, digitei esse resultado aqui dentro da célula, não guardei em nenhuma variável. Aí surge a ideia, né, Ctrl M mais M, use a ideia de variáveis dentro de uma linguagem de programação. Variáveis. O que são variáveis? Variáveis são, digamos assim, letras, né, que eu consigo guardar nessas letras
tipos de textos, tipos de dados, tipos de números, né? Por exemplo, eu quero guardar em A o número 5. Então, se eu faço A igual a 5, o A ele está guardando o valor número 5. Eu aperto Shift Enter, observe que o A ele guardou o valor 5. Como é que eu visualizo na tela? Tem duas formas de visualizar na tela. Eu posso apertar o A e dar Shift Enter e vai me retornar o valor. Ou eu posso já usar um comando também interno do Python, que é a função print. Então, se eu digitar aqui, ó, print A, ele vai também imprimir na tela o número 5, ok? Então, no geral, eu uso o print para mostrar na tela. Agora, imagina, eu quero criar uma variável B chamada, que ela vai guardar o valor 8. E quero fazer a operação de adição entre essas duas variáveis. Bom, então se eu faço a operação de A mais B, e o resultado dessas operações eu quero guardar numa variável chamada C. Então, eu dou Shift Enter, ele fez a operação, não me mostrou na tela, mas se eu usar o comando print C, ele vai mostrar aqui diretamente já o resultado. Beleza? Isso para qualquer uma das operações que foram feitas anteriormente aqui. Se eu quiser guardar esse resultado, basta que eu faça isso em uma variável. Eu quero guardar o resto, né? Se eu posso dizer aqui, ó, quero guardar o resto, né, da divisão dos números B por A, né? 8 dividido por 5. Então, eu clico aqui. Quando eu uso o comando print R, ele vai imprimir na tela. O resto é igual a 3. Né? Então, observe que Python, né, inicialmente eu posso pensar, Python é uma calculadora. Eu posso usar o Python como se fosse uma calculadora. Né? Vou fazendo as operações. E não é só uma operação simples. Então, imagine se você quer resolver uma expressão. Né? Imagine, você quer resolver uma expressão. Então, eu quero resolver uma expressão do tipo 3 vezes 5 mais 4 menos 4 elevado ao quadrado. Aí mais, abre parênteses e vou colocar aqui 62 dividido por 4 mais 6. Então, eu tenho uma expressão. Quando eu aplicar aqui Shift Enter, ele vai retornar o valor dessa expressão. Uma coisa que é interessante aqui, por exemplo, se você quer fazer uma divisão, né, tipo uma média. Então, eu quero calcular a média entre dois números, 3 mais... Vamos pensar uma média de número de notas, né? Então, se você tem uma nota 8,9, vírgula ponto no caso, 8,9 mais 9,5, né? Eu quero calcular a média. Então, o que é a média? É a soma das notas dividido pela quantidade de notas. Então, se eu faço simplesmente dessa forma aqui, ó, dividido por 2, eu não vou estar calculando a média, né? Por quê? Eu preciso adicionar, né, colocar a soma dos elementos entre parênteses, ou seja, eu primeiro somo esses elementos, 8,9 mais 9,5, e depois eu divido por 2, aí vai resultar a média. Se eu não colocar o parêntese, vai me resultar um valor errado, não vai ser a média, ok? Então é importante que você use os parênteses da forma correta para que o teu resultado saia corretamente. Né? Então, a média foi calculada das duas notas. Então, mas eu posso entrar com essas notas. Né? Eu posso dizer que N1 é igual a 9,8, N2 é igual a 9,5, certo? E posso dizer que M é igual, abre parênteses, né? N1 mais N2 multiplicado por 0,5, que é a mesma coisa que dividido por 2, ok? Então, quando eu clico aqui, ele vai me mostrar o valor de N, eu posso colocar um print para
que ele possa me mostrar na tela o valor de N. Então a média, né, desse aluno, digamos que aqui foi a nota do trabalho, a nota da prova, ele ficou nessa primeira avaliação aí com a nota 9.2. Então o Python pode também ser usado nesse tipo de expressões, né? Então tem diversas formas que a gente vai estar aprendendo no Python. Inicialmente eu queria mostrar para vocês justamente isso aqui, como é que o Python pode ser usado. Então a primeira coisa é Python pode ser usado como uma calculadora, beleza? Então pessoal, é isso por hoje, uma aula introdutória só para a gente analisar. Eu gostaria que vocês pudessem dar um feedback aí em relação ao áudio, como é que o áudio está, como é que o vídeo está, se o vídeo está com uma boa qualidade ou não, né? E na terça-feira eu vou estar mostrando mais um conteúdo para vocês em relação ao curso. Então eu gostaria que vocês pudessem, né, estar treinando, tentar verificar se vocês vão conseguir executar através do celular, no computador, se você tiver internet, como é que tá. Então eu queria que vocês dessem um feedback aí embaixo, coloca um comentário aí, alguma coisa, manda um comentário para mim, vocês que são meus alunos. Mandem alguma coisa pelo Cigar, se vocês tiverem alguma dificuldade de entrar em contato comigo, né? Alguns alunos já têm aí o meu WhatsApp, vocês podem entrar em contato, se não, vocês podem anotar aí, ó, o meu número é 981 20 0014, tá? Então 981 20 0014. Aí vocês podem mandar um WhatsApp para que eu possa verificar em que eu posso ajudar vocês, ok? Qualquer dúvida, entre em contato comigo. Então, outra coisa, esse curso não tem nada a ver com as disciplinas, tá? É só para que vocês não fiquem parados. Então, quando nós voltarmos às aulas, aí nós vamos ter as disciplinas normalmente. Isso aqui é só para que vocês já tenham conhecimento básico antes da disciplina. E quando a gente retornar, eu espero em brevemente, né, a gente possa retornar assim que esse pico, né, for atingido, a gente já consiga retornar a nossas atividades normais. Mas enquanto isso, fique em casa, permaneça em casa. Se você tem alguma pessoa de risco, que está no grupo de risco, tenha muito cuidado, permaneça em casa, não fique vacilando em relação a esse tipo de situações, porque você pode estar colocando em risco a vida das pessoas que você ama, ok? Na próxima aula estarei trazendo mais conteúdos desse mini curso para vocês. Um forte abraço a todos, que Deus os abençoe e permaneça em casa. Um abraço, galera.